Só Jesus Cristo é Senhor, só Ele é Deus em todo o multiverso. Ele que é o autor da vida. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil. Estamos juntos mais uma vez para estudo da Palavra do nosso Senhor. Agora estudaremos na aula de número 51, Palavra Poderosa. O tema fala sobre posição em Cristo, na sua primeira edição, e a abordagem que estamos trazendo fala a respeito de pena de morte. Por que falar sobre pena de morte? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi submetido a uma pena de morte. Continuando a aula anterior, há previsão na palavra para pena de morte, para assassinato. O que nós encontramos em Êxodo, no capítulo 21, versículo 12. O que está escrito: quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Também há previsão de pena de morte para sequestro. Êxodo capítulo 21, versículo 16. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. E também há previsão de pena de morte para o falso profeta e para os seus seguidores. O que está registrado em Deuteronômio capítulo 13, versículo 15. Então, certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente, e tudo o que nela houver, até os animais. Também, amados, há previsão de pena de morte para desobediência seguida de roubo, o que nós encontramos em Josué capítulo 7, versículo 15, e também versículos 24 e o versículo 25. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. Oh, aleluia. A pena de morte para a rebeldia de filhos. O que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 18 ao versículo 21. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: esse nosso filho é rebelde e contumaz. Não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Amados, a pena de morte também previsto para idolatria. Encontramos em Deuteronômio capítulo 13, versículos 6 ao 10. O que está escrito: se teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas com a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti.
desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amados, a previsão de morte também para irreverência a Deus. Em Levíticos capítulo 10, versículos 1 e 2, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Também encontramos no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, versículos 6 e 7, a seguinte revelação. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Queridos, diversos outros crimes. No entanto, nós percebemos que Deus, ele frequentemente demonstrava misericórdia quando a pena de morte era dada. Aí nós entendemos, amados, que no fim das contas, todo e qualquer pecado que nós cometemos deveria resultar em pena de morte. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, está registrado: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que nós não morremos cada vez que pecamos? Porque a misericórdia de Deus nos alcança. Agora não brinque com a graça do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados, felizmente Deus demonstra o seu amor e a sua misericórdia por nós, não nos condenando de uma forma radical, de uma forma fria. Porém, queridos, sua infinita misericórdia abre possibilidade para arrependimento. Deus está sempre nos dando oportunidade para arrependimento, sabendo que não podemos negligenciar. Na carta aos Hebreus, o escritor deixou registrado o seguinte, capítulo 10, versículo 26 ao 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, veja bem, e já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sua misericórdia, ou melhor, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quando tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. E ultrajou
o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amados, não brinque com o pecado. Nunca pense que nós temos liberalidade ou autorização para pecar. Nunca pense isso. 2 Pedro capítulo 2, versículos 4 a 6, e também nos versículos 12 e versículo 17 está registrado: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Estes, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para a presa, olha, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Estes tais são como fontes sem água, como névoas impelidas pelo temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Amados, o pecado não pode estar na presença do nosso Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourada para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Queridos, vamos entender de uma vez por todas. O homem que vive na condição de pecado, aquele que aceita o pecado naturalmente na sua vida, este não conhece a Deus. Ele pode até dizer que ele tem uma religião, ele pode até frequentar uma denominação, mas creia, essa pessoa está longe de Deus. Porque Deus é santo e ele exige santidade de toda a sua criação. Não se engane, sem santificação ninguém mesmo verá o Senhor. Que o Senhor te guarde, que o Senhor traga ao seu coração, à sua alma, esse temor suficiente para você nunca achar que pecado é normal na vida do homem. Não é. Jesus Cristo pagou o alto preço. E ele tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz para que o nosso homem natural, o nosso homem terreno, a nossa herança maldita que nós herdamos de Adão, morra de uma vez por todas. E possamos, sim, caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.